Nossa Vida Melhor está de volta e a gente agora vai falar sobre um assunto muito sério. E eu gosto muito de falar sobre drogas e dependência química aqui no programa, porque eu realmente fico muito triste toda vez que eu tenho que passar em alguns lugares aqui de São Paulo. Outro dia eu passei pela Cracolândia e fiquei chocada com o que eu vi ali. E muitas vezes a gente fica cego a essa realidade. E não é um problema só da família que tem um dependente químico, é um problema de todos nós. Eu acho que é hora da gente se unir mesmo e a gente tentar entender o que é essa doença, tentar entender como um dependente químico torna-se vítima de um mercado absurdo, ganancioso, né? Não sei nem o que te falar sobre isso, mas de alguma forma a gente precisa entender mais, entender como a droga age, e como é que a gente vai criar os nossos filhos e como é que a gente vai ajudar as nossas amigas, os nossos amigos que passam por situações parecidas. Então toda essa comunicação é importante mesmo, tá? Agora o nosso cérebro tem bilhões de células, são neurônios que se comunicam, que geram as sensações, os pensamentos, as ações. Tudo isso acontece graças a substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. Mas se a gente usa droga, e quem usa droga, tem a comunicação alterada. Então, é por isso que a gente hoje quer entender como é que essa comunicação se perde e se atrapalha e de que forma que a droga afeta o cérebro. Eu estou aqui com o Dr. Leandro Teles, que é médico neurologista. Obrigada, viu, Dr. Leandro, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estar aqui mais uma vez no seu programa é uma alegria sempre. Bom, e aí a gente queria entender mesmo, em termos práticos, como é que a droga age. Na verdade, eu imagino que cada droga age de uma forma diferente no cérebro, não é isso? Sim, então tem algumas coisas que são peculiares a cada droga. Tem droga, por exemplo, que excita muito o cérebro, tem droga que deprime mais o cérebro, tem droga que altera a percepção. Agora, elas têm alguma coisa em comum. Primeiro, todas elas chegam no cérebro, todas elas causam inicialmente uma sensação de bem-estar, então isso torna o cérebro um pouco frágil à percepção. E todas elas cobram o seu preço, porque depois desse bem-estar, dessa liberação de prazer, elas vão dar um sentimento negativo, né, de frustração, uma vontade ou ansiedade, uma vontade de tomar de novo, de usar novamente. E aí a pessoa que escolheu a droga acaba sendo escolhida por ela, acaba não tendo mais condições de ficar longe. Então toda droga, álcool, cigarro, cocaína, maconha, todas elas vão ter em comum isso, atingir centros do prazer, centros cerebrais de recompensa e escravizar o usuário. Ele vai largar a mão de outras coisas para buscar aquele prazer efêmero que vai dar um bem-estar, mas vai cobrar o seu preço e o preço é caro. E o preço é caro, né? Eu queria que você tentasse explicar um pouquinho sobre os efeitos, até os efeitos nocivos. E também o que é que chama atenção na hora de uma comunicação. Às vezes o pai precisa entender um pouco o que está acontecendo com aquele filho e por que ele está diferente, né? Essa é a nossa intenção. A primeira coisa é entender que todo mundo está sujeito a isso. Na nossa casa, nossos vizinhos. O reconhecimento do uso inicial é muito importante. Então precisa ver, realmente, então nossos jovens começam a usar drogas na adolescência. Então tem que observar o comportamento, tem que checar as amizades, tem que checar coisas que fogem ao controle. Por exemplo, tá muito irritado, tá sumindo coisa de casa, ou então uma carência, uma ansiedade, um quadro depressivo. Então tem que checar isso nos filhos, nas relações humanas, para reconhecer rapidamente. Eu tenho falado bastante de prevenção aqui, né? Não existe muito apresentado muito a prevenção que o próprio Amor Exigente oferece, que é uma prevenção muito inteligente. Existem outros grupos, conheço também Celebrando Recuperação, que faz um trabalho maravilhoso de prevenção, também de tratamento e de acompanhamento, principalmente com as famílias, no caso da família ter um dependente químico, porque a família também precisa de apoio de estrutura, né? Então é muito importante a gente aproveitar tudo isso que está à nossa disposição. E essa prevenção depende muito de comunicação, conversar abertamente sobre o tema. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, de trazer esse tema abertamente para a casa das pessoas é importante. A igreja, a escola, quer dizer, quando você tem essas unidades todas, você consegue proteger um pouquinho. Porque o jovem é susceptível, ele está numa fase de provar, ele está numa fase de contravenção também, às vezes ele quer se opor a algum regime que ele acha que não é muito satisfatório, alguma relação. Ele também tem muito aquela questão da autoimagem, então às vezes ele não é aceito num grupo, acaba buscando a droga
na verdade, buscando a aceitação, né? E aí, ele até pode ser aceito parcialmente, mas logo em seguida ele vai pagar o preço do uso excessivo, né? Outra coisa, a gente não sabe quem é mais ou menos sensível à droga. É isso que eu ia te perguntar. Existe um processo químico no nosso cérebro que pode deixar a pessoa mais suscetível à droga? Existe, sim. Algumas pessoas são menos suscetíveis que outras? Isso, sim. Então depende muito da carga genética. É como uma roleta russa, então. É uma roleta russa. É uma brincadeira muito séria, é uma roleta russa. Para falar, por exemplo, do cigarro. Cada 10 pessoas que provam cigarro, 6 ficam dependentes. Então esses 4 tinham uma condição genética que não tornaram dependente à nicotina. O ideal é nunca nem experimentar. Porque você não sabe se quem você é é essa pessoa que tem essa predisposição, não é? Agora, quem tem familiares que usam drogas ou tem compulsões de outra natureza, pessoas mais ansiosas ou depressivas, homens, jovens, são mais susceptíveis. Então, há uma tendência genética. Aí você tem o uso inicial, uma sensação de que você é indestrutível, de que você comanda a droga, e aí o segundo uso, o terceiro uso, de repente você está refém. E não é uma questão psíquica, é uma questão física. A droga, ela age, como você falou no começo da pauta, na comunicação entre um neurônio e outro. Então você não pode dominar algo que altera a sua percepção, o seu eu. Então é óbvio que quem entra nessa está jogando uma roleta russa, está à mercê de ser dominado por isso. O Brasil tem um alto índice de uso de drogas. 7% da população brasileira usa maconha. É uma taxa muito, muito elevada. Cocaína, 2 a 3% da população brasileira é muita coisa. O álcool, aí a gente tem quase 15, 20% das pessoas que excedem no álcool. Cigarro também, quase 20% de pessoas que usam o tabaco e a nicotina como droga. Então a gente tem realmente uma susceptibilidade cultural, genética, e também, infelizmente, o Estado ainda não consegue controlar o acesso à droga. Então a droga, ela entra na escola, ela está na porta da escola, está nas amizades, e tem questões econômicas e questões sociais envolvidas nisso. Todas as drogas bagunçam essa comunicação com os neurotransmissores? Todas as drogas agem no cérebro, alterando a comunicação entre os neurônios. Alguns geram muita excitação. Por exemplo, a cocaína, o crack. A pessoa tem muita excitação. Então, o culpado é esse que a gente está vendo ali. Então, o culpado, o órgão-alvo ali é o cérebro. Só que não é só o cérebro, hein, Cláudia? Na verdade, as drogas também alteram o fígado, o pâncreas, o rim. Mas o cérebro... a saúde como um todo, né? Mas hoje a gente está falando com o neurologista, então a gente quis focar no cérebro. Agora, o cérebro, ele se altera agudamente e depois cronicamente. Por exemplo, a pessoa faz uso de cocaína, ela fica acelerada, agitada, né? Então pode dar uma sensação de bem-estar, mas ao mesmo tempo a pessoa fica muito pilhada. E aí a pessoa começa a ter alteração da percepção, pode ter alucinações, agressividade. E depois que passar essa onda, a pessoa vai ter uma franca dificuldade em sentir prazer em outras coisas. Então só a droga causará aquele prazer. E a pessoa vai ficar refém da droga por aí. A gente tem uma outra imagem que mostra 2 neurônios se comunicando. Eu queria mostrar essa imagem, porque ali, ó, a gente tem a impressão de que um neurônio conversa com o outro porque eles se colam, né? Mas na verdade não. Ali é uma terminação de um neurônio, a gente está vendo ali na imagem, e logo em seguida a terminação do outro. A gente percebe que entre um neurônio e o outro tem um espaço. É um espaço real, a gente chama isso de sinapse. E nesse espaço tem uma substância chamada neurotransmissores. O neurônio manda a mensagem, libera o neurotransmissor, que passeia por essa fenda que a gente está vendo na imagem e atinge o outro neurônio. O que o outro neurônio vai entender que esse neurônio quis passar depende desta molécula. E a droga, ela age naquele espaço, naquela fenda. Então ela perturba. Por isso que a pessoa que usa drogas, ela muda de personalidade. A pessoa acha que está acontecendo coisas que não estão acontecendo, acha que está sendo perseguido, ou tem eventualmente alucinações. Se pegar, por exemplo, o êxtase, o LSD... Você está falando e eu fico imaginando assim, é um barco com um marinheiro diferente, não é você que está dirigindo, é alguém que está te levando e você vai indo, é mais ou menos isso. Isso, é um barco à deriva, não tem comandante. Não tem então, comandante. É imprevisível. Então, lógico, algum bem-estar dá inicialmente, só que esse prazer é efêmero. E conforme você vai usando a droga, cada vez esse prazer é menor. Cada vez você precisa de uma dose maior para obter o mesmo bem-estar. No final, o que o viciado acontece com o viciado? Ele não tem mais bem-estar. Ele tem que usar a droga para não ter abstinência, para não se sentir mal. Então no começo eu uso, me dá prazer, eu fico relativamente bem depois. De repente eu tenho que usar doses mais altas para obter um prazer cada vez menor.
vai chegar uma hora que eu não tenho mais escolha nenhuma. Se eu não usar a droga, eu me sinto extremamente mal. E aí é uma porta para depressão grave, para o suicídio, para ansiedade, para o distúrbio de sono. E na verdade, a droga familiar. adoece quem usa, né? O dependente químico, ele fica doente. A droga domina e toma conta. E muitas vezes tem gente que fala, é um dependente químico e tem aquele sentimento de repulsa ou de julgamento, né? Na verdade, o que eu estou entendendo é que a primeira escolha que foi experimentar foi a escolha errada. Depois disso, o que a droga faz é devastador. É devastador. Então a droga, ela é também um carro, uma porta de entrada para outros abusos. Então outra pessoa, às vezes a pessoa começa com álcool, com cigarro, parte para maconha, dali pro êxtase, dali para cocaína, pro crack. Então a droga, ela também é uma porta de entrada para outras drogas. Agora o que eu queria entender é o seguinte, doutor Leandro, eu acredito na recuperação, acredito no trabalho sério de muita gente, também que lá no fundo do poço tem uma mola e que a hora que pega a pessoa de jeito, entende, né? Se ela quer, ela vai. É vivendo um dia de cada vez, a gente sabe disso, é uma luta diária e constante, mas é possível, graças a Deus. Agora, quais são os efeitos que algumas drogas causam no cérebro e que não voltam? Porque, assim, muita coisa a gente consegue recuperar. Um dependente químico, ele consegue ter uma vida normal depois de recuperado? Consegue. Então a maioria, graças a Deus, principalmente se você reconhecer precocemente ou no uso de drogas mais leves. Ali a gente trouxe uma outra imagem, olha, essa é uma imagem interessante. Como é que é? A droga então altera o funcionamento do cérebro. Ali é um exame que mostra as áreas que estão mais puxadas para o amarelo e para o vermelho, medem o funcionamento, áreas que estão sendo excitadas no cérebro. De um lado a gente vê uma pessoa normal, um controle. Olha como a região da frente do cérebro, que a gente chama de lobo frontal, tá ativa, né? Tá bem amarelinha. Do lado a gente tem uma pessoa que usando cocaína no caso. Olha como ela perde a participação do lobo frontal. Então essa região mais da frente, ela está numa coloração muito mais apagada, né? Então ali é uma prova cabal de um exame definindo que a pessoa perde a capacidade de crítica, de juízo, né? Ela perde a questão daquele autocuidado. Por isso que você acaba destruindo todas as relações. Tem mais uma imagem só que eu queria mostrar antes da gente ir pro intervalo. Essa daí, olha. Essa é interessante e vai de encontro ao que você falou. Lá em cima é uma pessoa normal. Olha como o cérebro fica bem amarelinho, né? Funcionando bem. E embaixo é a pessoa que está usando cocaína. Olha como ele fica mais apagado, né? E agora, na terceira linha, uma pessoa que usava cocaína e parou. Então ali com alguns meses de interrupção, olha como o cérebro começa a se recuperar. Ele não está igual o de cima ainda. Tá vendo, olha? A terceira linha é alguém que usava cocaína e parou. Olha como o cérebro já está um pouco melhor do que o uso, mas ainda não está totalmente, porque demora até ele voltar à sua normalidade. E às vezes não volta. Se a pessoa tiver um AVC, por exemplo, por cocaína, a lesão pode ser irreversível. Se a pessoa tiver lesões estruturais, o álcool, por exemplo, pode levar à atrofia do cérebro. Então, quanto antes houver a intervenção, melhor vai ser o resultado. Mas tem salvação, principalmente para esses casos de reconhecimento precoce. Muito bom. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode mandar através do 0 operadora 11 2202 8432. As meninas estão lá esperando a sua participação ou direto através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Eu estou conversando com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, especialista no assunto e que está trazendo para a gente um monte de informações importantes. A gente precisa entender como é que o nosso cérebro funciona, para entender melhor a nossa sociedade, para ser menos julgador e muito mais cuidador. E a gente deve ter sempre fé e esperança, viu? Porque é possível sim. Vou pro intervalo e volto já em 2. Nossa Vida Melhor tá de volta. Eu tô conversando com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. O nosso assunto hoje é o nosso cérebro. Na verdade, a gente está tentando entender também qual é a ação das drogas no cérebro. E como é que esse cérebro, depois do uso contínuo de drogas, funciona, né? A gente já falou um pouquinho, já explicou. E eu tenho várias perguntas. O e-mail tá lotado, não param de chegar perguntas. Vamos lá, eu já vou passar e a gente vai responder. tentando ajudar as pessoas que estão em casa. O Thiago Santos é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, e ele diz o seguinte: olá, tenho um filho de 16 anos que é usuário de drogas. Como posso abordá-lo para convencer que a maconha, se não estiver fazendo mal para ele agora, vai fazer lá na frente? Quais são os danos ao cérebro a longo prazo? Isso é um assunto bem importante, porque o jovem ele costuma falar assim, não faz mal. Os meus amigos usam, tem gente que usa há muito tempo, mas vamos prestar atenção. O que acontece? Tem vários problemas. Na verdade, assim, a maconha é uma das drogas mais questionáveis. Agora até foi aprovada no Uruguai, teve essa discussão e tal.
Então a maconha ela causa inicialmente sintomas deletérios leves, mas a longo prazo pode sim levar ao abuso, levar ao vício, pode atrapalhar a formação de neurônios em regiões específicas do aprendizado, da memória. Isso vai acontecer em todo mundo? Não. Vai acontecer numa subpopulação e a gente não sabe quem é essa pessoa. Mas pode ser o adolescente, em você, adolescente. Pode ser você. Pode ser, não então, dá pra saber. É o que a gente falou, é o tal da roleta russa. Então eu, pessoalmente, sou completamente contra a descriminalização da maconha. Aí quando a gente fala assim, mas ela é usada de forma medicinal, eu sou a favor do uso da maconha de forma medicinal. Inclusive no Brasil, onde é proibido, sou a favor. Porque ela tem algum poder analgésico, ela tem algum poder anti-náusea, anti-vômitos em alguns casos. Agora, como remédio, não para pessoas que não estão sentindo nada. Então, a maconha é sim uma porta de entrada para outras drogas. Ela leva alterações na função e na estrutura do cérebro a longo prazo, se não em todos, uma boa parcela dos usuários. Eu tenho um monte de paciente no consultório que começou com maconha e partiu para outras drogas, ou que usam maconha e tiveram problemas neurológicos sérios, sim. Então não é bom negócio. Enquanto está nessa fase da maconha, é importante conversar abertamente, mostrar trabalhos, se discutir isso abertamente, para tirar o quanto antes desse tipo de abuso. Então a maconha é droga, sim, e faz mal a curto, médio e longo prazo. E pai, exerça o seu poder de pai, converse de forma séria com seu filho, de forma franca, né? Mostrando aí o que realmente pode acontecer com ele, com o cérebro dele, mostrando principalmente quem ele é, quem é a família de vocês, que valores que vocês têm e quais são as potencialidades dele. Às vezes a gente precisa lembrar os filhos do quanto eles são especiais e mostrar no que eles são especiais e naquilo que eles não são especiais, a gente também apoiar e mostrar que o mundo não é perfeito e que a gente também não espera isso deles, né? E assim a gente tenta construir uma família mais firme, não esquecendo dos valores importantes. Fé, respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte da prevenção. Mas se você já está vivendo esse momento, busque ajuda. Não fique só, busque um grupo de apoio. Existem vários aí. Tem que buscar ajuda e tem que resolver. Outra coisa, antes de passar para a próxima pergunta, com relação à maconha, muita gente fala, mas é algo natural. Eu ouço isso todo dia, né? Então não tem essa de droga natural e droga artificial. Então tem muita coisa na natureza que faz muito mal ao cérebro. A cocaína também é um subproduto de uma folha natural, como a morfina, como o ópio. Então tomar um pouco de cuidado. Aliás, muitos remédios que a gente... Todos os venenos são naturais, né? Verdade. Então é muito importante essa colocação. Não tem essa de natural. Na verdade, tem coisas naturais que fazem muito mal e a maconha está entre elas. Ok. A Carmen Elga é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela diz que não é usuária de drogas, mas os amigos às vezes fumam maconha e ela está junto. Ela gostaria de saber se ela pode se prejudicar, se o cérebro pode absorver algum tipo de fumaça, se ela está do lado. Muito menos do que quem realmente fuma a maconha. Então, o negócio do fumante passivo da maconha é um pouco menos, mas sim, a fumaça, então você está ao lado, também é tóxica. Em menor grau do que quem está tragando. Agora, para o cigarro, isso é muito verdade. O cigarro comum de tabaco, nicotina. Então, existem doenças que acometem pessoas que não estão fumando, estão ao lado. Então, eu recomendo a ela realmente ficar longe dessas pessoas, principalmente nesse momento onde está havendo esse consumo de drogas. Até porque isso é crime no Brasil. Você está portando, fumando ou ao lado de alguém que está fumando, ela pode ter problemas, inclusive, nesse âmbito. Né? E quanto aos adolescentes, é importante a gente se juntar com aqueles que a gente gostaria de ser. Aliás, os adultos também, é bom a gente ter do lado pessoas inspiradoras, né? Então busque pessoas inspiradoras para andarem contigo, para te acompanhar. Por mais que ela não use ainda, eventualmente aconteça num momento de fragilidade, numa perda, ela tem uma oportunidade do uso e acabar cedendo. Então é importante ficar distante e não ter acesso àquilo que possa te fazer mal. E se porventura você está do lado de alguém que precise de você, que você seja luz e que faça diferença para que o grupo pare com um uso de algo que é tão nocivo para o corpo. A Mayara Long, ela pergunta qual é a droga mais prejudicial ao cérebro e se desde o primeiro consumo qualquer droga já pode afetar o cérebro. Isso é uma questão muito importante. Na verdade, tem várias gradações de droga. Então, o crack é uma das piores. O crack ele é um subproduto da cocaína e o jeito que ele é fumado no cachimbo faz com que o tempo boca-cérebro seja muito curto. Então a pessoa já usa o crack e já tem uma sensação que é rápida e efêmera. Então, às vezes, não dá 5, 10 minutos, a pessoa quer fumar de novo. Então a pessoa, por exemplo, no caso do crack, ela se vicia com uma rapidez muito grande. Aí fica emagrecida e morre. Cocaína também muito forte, heroína. Aí tem outras que o poder de lesão é um pouco menor.
Não quer dizer que sejam boas, mas é um poder um pouco menor. Aí eu colocaria os solventes, né? No caso dos lanças, perfumes, e a maconha. Então o poder é um pouco menor de abuso, mas, que nem eu falei, é um caminho que pode acabar chegando numa droga um pouco mais pesada. Ok. A Ana é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela disse que foi usuária de maconha durante 1 ano na vida dela. E, graças a Deus, ela parou. Ela gostaria de saber se isso pode ter afetado a memória dela, se ela pode perceber isso em alguma fase da vida. Ela tem 28 anos. Ela é jovem, né? Agora, o uso dela foi o uso de 1 ano. Pra maconha, isso não é um uso tão prolongado. Graças a Deus, ela traz esse exemplo pra gente. Alguém conseguiu parar espontaneamente. Imagino que, lógico que a gente não conhece o caso específico dela, tem predisposições genéticas individuais, mas ela interrompendo o uso rapidamente, ficando longe daqui por diante, não deve ter maiores problemas não, tá bom? O problema de memória de longo prazo, geralmente é para usuários por tempo maior. Mas ela fez muito bem de ter parado e não tem tempo seguro para droga, nem droga segura e nem dose segura. Então a gente não consegue dizer qual droga é segura, nem qual tempo é seguro, nem qual dose. Porque cada um é cada um. Se ela for ter uma predisposição a Alzheimer, oscilação hormonal, ou quadro de desatenção, a droga pode exacerbar isso. Então tem algo nela que é individual dela que médico nenhum consegue garantir a segurança desse tipo de produto. Mas já passou, já está curada, já está livre dessa dependência. Agora cuida da sua vida, né? Tem que cuidar, fica longe. Físico, faz uma alimentação boa, usa o seu cérebro para pensar coisas boas. Atividades cerebrais também são importantes, né? Para a gente promover uma saúde mental. Fundamental. Ela tem que se envolver com grupos e coisas que ocupem o cérebro dela, que dê o prazer que a droga dava, mas sem fazer mal, fazendo bem. E ela vai estar sempre em risco, Cláudia. Uma vez que você usou qualquer coisa e viciou-se naquilo, você está a vida inteira em risco. Depois que você para, você tem o risco da recaída, que é alta. Então ela tem que manter a vigilância eternamente até o último segundo de vida. Tá joia. A Eunice Pinto de Oliveira Santos é de São Paulo. Ela quer saber como fazer um tratamento para a família, pois ainda tem 3 pessoas na família, pois ainda tem uma pessoa na família que está usando drogas, já perderam 3 entes queridos. Eunice, eu falo toda segunda-feira aqui do Grupo Amor Exigente, que é um grupo muito sério, faz um trabalho maravilhoso e é importante. E eu diria que é urgente, no seu caso, uma família não pode ser perdida assim. E no Grupo Amor Exigente eu tenho certeza que você vai encontrar forças, tá? Entra lá, é amorexigente.org. Tem a lista com todas as cidades, onde tem as reuniões, tem bastante coisa. Tem outros grupos de apoio também. Não fique só, porque a gente aprende aqui no Vida Melhor, com esse grupo de Amor Exigente, que a família mudando é possível gerar uma mudança no dependente químico também. Aí tem uma pergunta aqui, que é muito uma opinião pessoal, doutor. Eu vou passar. Ela diz, desculpe, não é o assunto principal, mas preciso de uma luz e por isso não quis me identificar. Pois tenho uma dúvida. Quando eu era adolescente, eu fumei maconha. Hoje em dia, meu filho está com 15 anos e pergunta sempre se eu já usei drogas. O que eu devo responder? É uma pergunta super difícil. Porque toda a relação de mãe e filho, pai e filho, tem que ser pautada na verdade, na sinceridade. Agora, depende muito do grau de amadurecimento, do grau de liberdade que ela tem. Então, é impossível a gente opinar. Eu vou dar uma resposta se acontecesse isso na minha casa. Eu tenho uma filhinha, inclusive, que é super pequenininha agora, mas tentarei manter a honestidade com ela. Eu falaria, olha, com tal idade, eu experimentei e achei que foi bom por isso, foi mal por isso, e tentar recomendar isso a ele de não ter esse acesso, de não entrar nisso. Então ela pode mostrar o que ela sentiu, porque a pessoa não precisa repetir os erros dos pais, né? A gente pode aprender com histórias, com exemplos, com outras coisas, que não só repetir a história. Então, eu, na minha vida, trabalharia com a honestidade, mas entendo também se, dependente, de acordo com a relação que ela tem com o filho dela, se ela não esconder, não seria melhor, talvez, em alguns casos. Uma coisa muito importante também é a gente entender a maturidade dos nossos filhos. É sempre muito bom a gente responder aquilo que eles querem saber e não a mais, também nem a menos. Então, não precisa sair respondendo e contando detalhes. Seja franco, né? Mas é importante entender a maturidade do seu filho. E ver se esse jeito, com essa franqueza, você vai provocar um bem-estar ou se talvez provoque um pouco mais de curiosidade. A gente tem que sacar os filhos também. Importante, eu acho que ser honesto, mas a gente tem que ser bem sábio. O que você falou, é o limite do que ele está perguntando. Será que ele quer saber exatamente isso ou não? Então não precisa sair falando de coisas que você fez de certo ou errado. Dar bons exemplos. Agora, lógico, se você for confrontado
com relação à verdade ou mentira, também é um bom exemplo você ser honesto. Agora, é muito peculiar é o que você falou, é muito caso a caso, né? É bom analisar. Eu gosto sempre de ter uma conversa com Deus antes de tomar essas decisões para sentir o que é que eu devo fazer. E é o mesmo que eu oriento para que você faça, viu? Elisângela Marques, ela quer saber como é que ela deve ajudar uma pessoa que é dependente química e não quer ajuda de jeito nenhum. Uma pessoa dependente em crack. Essa pergunta é extremamente importante. O crack é uma droga que vicia demais, a pessoa perde completamente a condição, autocuidado, e a pessoa às vezes não quer se ajudar. Às vezes não, isso é quase uma regra, é quase universal. E é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, existe hoje em dia a possibilidade de internações sem... internação compulsória. Compulsória, sem que a pessoa queira se internar. No caso do crack, da cocaína, às vezes isso é necessário, sim, buscar as medidas legais para que isso seja feita. Agora, sempre que possível, tentar convencer, conversar, acolher. Não julgar, estar ao lado, mostrar que há alternativas. A pessoa passa por várias fases. Pré-contemplação, contemplação, até ter a decisão de parar, e aí vai ter que encarar a abstinência, vai ter que usar medicamentos, muito provavelmente, se o vício for pesado, e vai estar sempre em risco de uma recaída. Agora, sempre que possível, tentar mostrar o que a droga tirou da pessoa e o que o tratamento tem a oferecer, né? Então, se você conseguir fazer isso, muito bem. Se for impossível, porque a droga já dominou a situação e a pessoa está totalmente alterada, aí a internação compulsória é uma medida possível e efetiva em alguns casos. Porque a gente viu que a droga pode danificar o cérebro e de alguma forma a pessoa não consegue nem identificar o que ela está vivendo, né? Isso é verdade. O ela viciado, tá lá à deriva, ela não está nem entendendo bem o que está acontecendo. O viciado, ele é diferente de quem se viciou. Isso é importante. A pessoa, mas eu não reconheço o meu filho, eu não reconheço o meu amigo. Não reconhece porque ele não está lá. Ele é outra pessoa modificada pela droga. Então você primeiro trazer de volta o seu filho para depois convencê-lo de que aquele caminho é inadequado. E a boa notícia é que você consegue, né? E pode trazer de volta, e você pode voltar a ser dono do seu próprio barco e a dirigir a sua vida aí com sabedoria e com todas as suas potencialidades, lidando também com os seus fracassos. Não é impossível, não. Pode acreditar. Doutor Leandro Teles, muito obrigada. Muito bom te receber. O site do Doutor Leandro Teles é leandroteles.com.br e o e-mail contato@leandroteles.com.br. Entra lá em contato com ele, que aí você pode ter mais informações. Até a próxima oportunidade, viu? É sempre muito bom tê-lo aqui conosco.